Vamos lá. Desculpe, da outra vez foi a mesma coisa, esqueci de gravar o link. Desculpe. Eu me animo e eu saio falando. Então, só para retomar um pouquinho. Então, a gente tem o Nirguna e o Saguna Samadhi. Então, o Saguna Samadhi é essa meditação que a gente faz com um foco em algum objeto externo a nós. E o Samadhi é a iluminação. Então, quando a gente fala dos grandes mestres iluminados, a gente está falando de pessoas que atingiram esse estado de Samadhi e entram e saem desse estado quando eles querem. Eles não precisam estar o tempo inteiro nesse estado, mas eles entram e saem desse estado quando eles querem. Quando a gente fala, e existem diferentes estágios de Samadhi, tá? Não vou entrar nisso porque aí a conversa é um pouco mais longa, mas existem diferentes estágios. Então, pode ser que em algum momento da sua vida você já tenha atingido um estágio de Samadhi, mesmo que seja aquela coisa assim, um flash, sabe? Uma coisa muito momentânea. Mas é possível, tá? Só que quando a gente não tem, né, a prática suficiente, a gente não consegue, como os mestres iluminados, entrar e sair desse estágio. A gente acaba que meio até por acaso a gente vislumbra, a gente tem aquele momento de Samadhi. Quando a gente fala de Nirguna Samadhi, a gente está falando de meditação interna. Então, por exemplo, os 2 encontros anteriores, a gente fez a meditação focada na nossa respiração. Então, a gente fez o Soham, e no primeiro encontro a gente fez uma outra técnica respiratória, enfim, ligada às emoções. Então, essas duas, a gente está usando a nossa respiração, que é interna a nós. Não é uma coisa que está externa. Então, aí a gente está falando de Nirguna Samadhi. Tá? Então, a gente já experimentou uma e hoje a gente vai experimentar outra. E por que tem esses nomes, né? O Saguna Samadhi são as técnicas que a gente diz que tem qualidades, né? Então, que estão relacionadas aos guna. E o que são os guna? Os gunas são tipos diferentes de energia. Então, a gente tem 3. Em tudo, absolutamente tudo que é matéria, a gente tem. E quando eu falo de matéria, dentro da filosofia do yoga, pensamento é matéria. Tá? Não é só o que a gente pega. Pensamento também é matéria. Então, a gente tem 3 tipos de energia. A gente tem a energia de tamas, que é uma energia de inércia, de repouso. A gente tem uma outra energia, que é a energia de rádia, que é uma energia de ação, de movimentação. E a gente tem uma terceira energia, que é uma energia que a gente chama de sattva, que é uma energia de clareza, de discernimento, de suavidade, leveza. Então, absolutamente tudo existe isso, como eu falei, tudo que é matéria. Então, quando a gente está com, por exemplo, pensamento muito acelerado, a gente está com um pensamento rajásico. Quando a gente está com um pensamento muito lento, às vezes, né, quando você está com sono, ou acordou de manhã, ou está muito cansado, a gente está com um pensamento tamásico. E quando a gente tem, né, a mente não é agitada, mas uma mente alerta, ativa, clara, a gente consegue ver as coisas com clareza, a gente tem uma mente sátvica. Então, a gente pode imaginar isso para tudo. A gente tem animais que são mais rajásicos, animais que são mais tamásicos. Bicho preguiça tamásico. Leão rajásico. Um animal mais sátivico. Algumas aves, por exemplo, são. Então, a tartaruga, por exemplo, é um animal mais sátivico.
Então, a gente pode olhar na natureza, em nós mesmos, né? Pessoas que são mais ativas, pessoas que são mais calmas demais, né? Então, a gente precisa sempre estar com essas 3 energias em equilíbrio. Sempre lembrando que não tem bom e ruim, né? Lembrando que a gente, por exemplo, né? Para eu dormir, eu preciso dessa energia tamásica, de tamas, porque senão eu não consigo acalmar, entrar no repouso e relaxar para eu conseguir dormir, né? E da mesma forma, quando eu acordo de manhã, se eu não tenho a energia rajásica, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo me movimentar e fazer as coisas que eu preciso fazer ao longo do dia, né? Então, são 2 energias que estão com a gente o tempo inteiro, só que aí, nessa vida que a gente vive, a gente não dorme direito, né? Aí chega durante o dia, a gente está cansado porque a gente não dormiu direito. Então, a gente vai bagunçando todo esse fluxo energético que ele deveria estar em equilíbrio. E qual é o ideal? É que de noite a gente durma, que de dia a gente esteja ativo, mas não acelerado. Que a gente esteja num estado mais sátivico. Que a gente consiga ter discernimento e clareza para ter as atitudes na nossa vida, com ação, quando é necessário, com repouso, quando é necessário, mantendo um equilíbrio harmônico entre essas energias, né? Seria fácil, né? Se a gente pudesse tirar de uma gavetinha, não, agora eu preciso disso aqui, agora eu preciso daquilo ali. E aí a gente ia. E qual é o grande trabalho da meditação? É a gente conseguir acalmar a nossa mente, as oscilações mentais, essas oscilações que a gente está falando, tamásicas, rajásicas, para que a gente entre nesse estágio mais sátivico, né? De mais clareza, de mais discernimento. E aí, quando a gente precisa acionar as caixinhas, a gente consegue acionar. Porque a gente tem clareza. Então, agora eu preciso, né, dar uma resposta rápida. Imediatamente eu dou. E eu dou a resposta certa, né? Não, agora eu preciso fazer silêncio, né? Ficar em repouso na minha fala. Então, eu aciono esse outro lado, essa outra caixinha, né? Então, a meditação ajuda a gente a fazer isso. Então, quando a gente fala voltando ao Saguna, né? Quando a gente fala dessa meditação do Saguna, a gente está falando dessa observação para esses elementos que têm essas forças que estão o tempo inteiro se movimentando. Quando a gente fala de Nirguna, a gente está falando de um lugar de meditação para além disso. Mas como a gente vai experimentar diferentes técnicas, é importante que a gente experimente essa técnica de hoje também, porque ela é muito eficaz para muita gente também, né? Quem tem a mente muito acelerada, muito rajásica, é bom que a gente tenha um objeto que a gente mantenha o foco. Ao invés de fechar o olho, manter os olhos abertos e manter um objeto onde a gente consegue o foco para que a gente consiga acalmar essas ondas mentais. Certo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu falei. Podem perguntar. À vontade. E aí, o que eu vou pedir para vocês, então, já que vocês não têm perguntas, é o seguinte. Que vocês peguem aí na casa de vocês, caso vocês tenham. Se vocês não tiverem, eu tenho uma imagem que eu vou botar aqui para vocês. Tá? Mas caso você tenha alguma coisa, algum objeto, uma imagem, qualquer coisa, uma fotografia, que você sinta que vai te ajudar, né? Que vai não é só te ajudar a manter a concentração, mas que vai te inspirar, né? Para te trazer serenidade, tranquilidade mental. Eu vou pedir para vocês pegarem agora, para a gente poder começar a meditação. Se não tiverem, não tem problema. Eu vou botar aqui na tela para vocês. Sim, maravilhoso.
Buda, não? Uhum. Bhagavad Gita, com certeza. E a natureza da Andréia também, as plantas. Muito bom. Thomas, eu vou botar aqui na tela então para você, tá? Vou compartilhar aqui a tela com você, com vocês. E aí é óbvio, né? Se alguém quiser mudar, depois que vir o que eu botei, quiser mudar de ideia, tem direito também. Deixa eu só compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Me digam só uma coisa, vocês estão vendo só o símbolo do ON ou vocês estão vendo mais alguma coisa na tela? Fala aí, Cleide. Eu estou vendo a caixinha de cima do computador, assim, visualizar, não sei o quê, não é só o símbolo, mas é só tem um quadrado e em cima tá visualizar e tudo. Eu vou tentar botar na tela cheia aqui e ver agora. Sumiu? Pra mim sumiu, tá? Sumiu, né? Então ele não aceita tela cheia. Deixa eu voltar. Ih, como é que eu faço isso, gente? Peraí. Bom, enfim, eu vou pedir para vocês tentarem, né, quem for manter na tela, tentar manter o olhar só no símbolo do ON, tá? E a caixinha com a minha imagem aí, se estiver aparecendo do lado para vocês, vocês podem clicar aí no alto dela, tem uma forma de minimizar e eu também não apareço. Vocês vão ouvir só a minha voz, se vocês quiserem, tá? Conseguiu, Cleide? Então, vamos lá. Vamos sentar confortável. Quem está sentado em cadeira, não tem problema algum, continua na cadeira. Só vou pedir para desencostar do encosto da cadeira, tentar manter a coluna alinhada e ter as plantas dos pés apoiadas no chão. Caso você não toque a planta do pé toda no chão, bota uma almofada embaixo dos pés, para poder apoiar bem as plantas dos pés no chão. E quem está sentado no chão, uma almofada aí para ajudar a manter a postura, né? Como a gente já falou de outras vezes. Então vamos, no primeiro momento, fechar os olhos um pouquinho. Trazendo a sua atenção para esse momento. Deixando seus pensamentos passarem sem se apegar a nenhum deles. A gente vai deixar as mãos, você pode fazer um mudra que você já tenha acostumado, esteja acostumado a fazer, ou fazer o Tim Mudra, juntando polegares e indicadores de ambas as mãos, deixando o dorso das mãos sobre as pernas.
E aí, então, agora, eu vou pedir para que quando vocês abram os olhos, vocês olhem diretamente para a imagem que vocês escolheram, sem perder o foco do seu olhar no meio do caminho. E você vai manter o foco do seu olhar nessa imagem. Se em algum momento você sentir os olhos cansados, você pode fechar os olhos, pode piscar para manter a lubrificação dos seus olhos. A gente quer manter o foco da atenção nesse objeto. E se em algum momento você fechar os seus olhos, porque você está com os olhos cansados, imagina a imagem. E aí, quando você sentir que pode abrir os olhos novamente, você volta a abrir e olhar para a imagem. Perceba a natureza dessa imagem, desse objeto. A sua forma. As suas cores. O que esse objeto significa para você. O que você sente quando você olha para ele. E então, deixe essas emoções irem embora. Essa percepção do objeto físico ir embora. Tente apenas manter uma mente serena, tranquila, da energia sattva que observa. Sem qualquer julgamento.
Mantenha todo o foco da sua atenção nesse objeto. Lembre-se que se você precisar, você pode fechar os olhos, visualizando o objeto com os olhos fechados. E depois voltar a abrir os seus olhos. Deixe que esse objeto se torne parte de você.
Om.